Salmo 119, eu quero deixar uma palavra aqui para você. A princípio pode parecer uma palavra meia dura, mas não é não, tá? É uma palavra abençoadora na sua vida. Então vamos lá, Salmo 116, versículo de número 71. Ah tá, obrigado Lu, no YouTube depois, né? Ô Lu, você pediu para eu acessar a página do YouTube aqui, mas quando eu acesso eu não sei mexer nisso não, minha filha, eu vejo a mesma coisa, eu não vejo nada. Estou precisando de uma aula particular, a gente vai resolver isso lá. Então vamos lá, Salmo 119, versículo 71. Vai escrevendo aí, gente. Quem já achou, vai escrevendo aí. Salmo 119, versículo 71. Tá bom, irmã Natália? Me lembra lá no final, tá? Que é o seu. Não deixa eu esquecer não, pessoal, de orar para a irmã Natália, que está precisando de oração. A irmã Natália Ferreira está sentindo mal. Não, Salmo 119, Salmo 119. Salmo 119, versículo 71. Olha o que esse texto vai dizer, irmãos. O que esse versículo vai dizer. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha que coisa impressionante. O salmista, ele dentro de um contexto de um salmo, falando de lutas, de aflições, falando de juízos, falando de erros que ele estava cometendo, ele chega numa fase que ele faz uma afirmação que, num primeiro momento, ela parece ser muito tranquila, porque ele fez isso se referindo a um fato passado. Ele usa aqui o verbo no passado. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Mas quando ele foi afligido, com certeza isso não foi bom. Quando ele foi afligido, com certeza, isso lhe causou muitas dores, muitos sofrimentos. Mas depois que ele enfrentou isso, depois que ele passou por estas turbulências e adversidades, lá no final, ele faz uma afirmação. Ele diz, Senhor, foi bom eu ter passado por aquela aflição, foi bom eu ter passado por aquele vale, foi bom eu ter passado por aquela prova, porque essa aflição e essa prova, elas me fizeram aprender os teus estatutos. Elas me fizeram a buscar mais o Senhor, me fizeram confiar mais no Senhor. E isso me fez aprender mais sobre a tua palavra. Então é curioso que o pós-provação, se a provação ela é bem administrada, se na nossa provação nós sabemos entender, extrair aquilo que Deus quer de nós, lá na frente nós vamos olhar para trás e vamos dizer, Deus, foi ótimo, foi muito bom o Senhor deixar aquilo acontecer comigo, porque aquilo me trouxe de volta para o teu caminho. Aquilo me trouxe de volta para a tua presença. Aquilo, ou a minha luta, a minha prova, me fez aprender a obediência, a fidelidade, me fez aprender a andar nos propósitos do Senhor. Mas só vai poder declarar isso lá na frente, só vai poder declarar lá na frente que foi bom ter passado pela aflição, aqueles que souberam lidar com a aflição. Aqueles que souberam como lidar com a adversidade a que foram submetidos. Se na minha luta, se na minha prova, eu não sei lidar com isso, lá na frente, ao invés de eu colher os frutos disso, eu posso ter aberto brechas para que o inimigo destruísse completamente a minha vida. Quem está chegando depois, Salmo 119, versículo 71. Às vezes, por não saber lidar com os nossos vales, com as nossas adversidades, nós cometemos inúmeros erros, ao invés de nos colocarmos na brecha, na posição, para que Deus possa nos abençoar.
Muitas vezes são nessas lutas e dificuldades que Deus vai nos acordar. Hoje eu fui fazer uma visita lá na loja da irmã, do irmão Amarildo e da irmã Lu, que por acaso estão também online aqui no Instagram, e eu falava para eles do que aconteceu comigo hoje de manhã. Era umas 15 para 5 horas da manhã, eu comecei a ouvir assim, acorda, acorda, acorda. E eu pensei que aquilo era Deus me chamando para acordar, me chamando, me acordando, me despertando para a oração. Eu tenho orado muito pela madrugada esses dias, e aquela voz comigo, acorda, acorda. Só que aí eu acordei, e embora eu ainda estivesse na cama, mas já desperto, acordado, ainda assim aquela voz falava comigo, acorda, acorda. E Deus pôde me dar o discernimento, a gente falava isso com os irmãos, que embora eu já estivesse acordado, o que Deus estava dizendo é que esse é um tempo de despertar. Este é um tempo, e como profeta de Deus, como servo de Deus, escolhido e chamado por Deus para essa célebre, honrada, ilustre missão que me foi confiada de pregar o Evangelho, Deus está dizendo e colocando esta palavra profética na minha vida, para que eu possa pregar para a igreja, para que possa se aplicar na minha vida. É tempo de acordar, é tempo de despertar. As aflições, elas têm como propósito nos fazer entender e aprender os caminhos do Senhor, nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Todos nós, às vezes, vamos dando aquela relaxada, a gente tem falado muito sobre isso, não é? A gente, às vezes, até é muito redundante. A gente começa a ficar de novo permissivo com o pecado, a gente já não leva mais os princípios e valores da fé a sério, aí a gente já dá aquela relaxada, e aí Deus vem, irmãos, e sacode o mundo. Deus vem, meu irmão, e dá uma sacudida no mundo e diz para o mundo, para a humanidade, acorda. Acorda, porque eu acredito que esse seja o último despertar de Deus. Posso estar enganado? Posso. Não estou aqui trazendo uma profecia e uma revelação, mas eu creio que esse poderá ser o último despertar, o último agir de Deus sobre a sua igreja. Um despertamento, um avivamento para que o dia do Senhor possa estar, já que o dia do Senhor está chegando, para que ele não nos pegue de surpresa. Então, é tempo de acordar, é tempo de despertar. O salmista diz aqui, foi-me bom. Foi bom, Deus. Foi bom eu ter passado pela aflição. Foi bom eu ter passado por um coronavírus. Foi bom eu ficar sem poder ir na igreja para eu poder valorizar a igreja. Foi bom eu não poder abraçar as pessoas para eu valorizar o quanto é importante um abraço. Foi bom, Deus, eu aprender que não adianta eu ter tudo se eu não posso sair para consumir o tudo que eu quero. Foi bom, Deus, eu aprender a passar por este vale, para eu entender que a minha vida não é nada. Hoje a Lu mandou a gente conversou rápido, ela mandou uma mensagem para mim sobre o YouTube, parece que ela está mexendo lá, louva a Deus pela sua vida, Lu, que tem sido uma bênção para mim, para a nossa igreja. E aí a gente postou algumas fotos, ela falou, puxa, é difícil de acreditar, que outro dia a gente estava fazendo um monte de planos, e agora a gente está tudo parado, os planos estão parados e a gente não sabe nada. É verdade, meu irmão, tudo está nas mãos de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. O amanhã pertence a Deus. Então os vales, as provas, as aflições na vida dos cristãos, elas são como lições, elas são como exemplo, para que a gente possa extrair o melhor disso, para que sirva de apoio, de exemplo para a nossa vida. Hoje eu estava resolvendo algumas coisas, é difícil para mim. Hoje eu passei o dia fazendo algumas visitas, e quando eu estava em uma dessas visitas, e eu saía da visita, assim, eu estava dirigindo, e eu me lembrei do salmista Davi dizendo, Senhor, que saudade eu tenho do teu templo.
Que saudade da tua casa. Não é que idolatria, não é que Davi estava idolatrando o templo, mas ele dizia: que saudade, Senhor, de estar ali. Olha, irmãos, hoje, desculpa, espera aí um pouquinho. Hoje eu tirei um dia para rever algumas coisas, sabe, irmãos? Tirei um dia para ficar também vendo algumas fotos, algumas coisas, sabe? Puxa, que saudade, poxa, de poder estar junto, de poder adorar. O simples cantar um hino com a igreja, o simples fato de nós nos unirmos como corpo, para podermos adorar o Senhor, para juntos louvarmos o Senhor. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Eu duvido que crente que chegava atrasado na igreja vai chegar agora. Irmão, não é possível. Crente que chegava depois de um louvor, crente que chegava no meio de uma mensagem, eu duvido que ele não vai aprender o valor de um louvor junto com os irmãos, junto com a igreja, estando na casa do Senhor, com oração, com clamor, como corpo, como igreja, adorando. Meu irmão, como é que nós vamos tirar lição desse vale? Como que nós vamos tirar lições? Nós vamos tirar muitas lições desse vale. A gente vai aprender muita coisa. A gente vai aprender a valorizar muita coisa. Você vai aprender a valorizar o seu trabalho, a sua escola que você não está podendo ir. Nós vamos aprender a valorizar as pequenas coisas. Porque muitas vezes a gente trata essas coisas como se elas não fossem nada. A gente tem uma tendência de nos acostumar facilmente com as coisas. A gente tem uma tendência de facilmente nos acostumar e a gente para de dar valor às coisas. Puxa vida, está aqui, eu estou pregando o Evangelho. Mas, irmãos, a igreja é um corpo vivo. A Bíblia diz que nós temos que congregar. A Bíblia diz que nós temos que estar juntos. A Bíblia diz que nós devemos adorar juntos, porque é na nossa comunhão que o Senhor ordena a bênção, que o Senhor derrama o seu poder, que o Senhor derrama a sua glória. Isso é uma lição para nós, irmãos, para a gente parar de tratar o culto como se fosse uma coisa qualquer, para que a gente chegue pelo menos no domingo, a gente chega assim meio-dia, ou então já durma no sábado pensando no culto de domingo, ou já chega no domingo depois do almoço pensando: Deus, está quase na hora de eu ir para a tua casa, Deus, está quase na hora de eu te adorar, Senhor, já é 4 horas, já vou tomar meu banho, eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ser o primeiro a estar ali na tua presença, para já ir começando a sentir a tua presença, sentindo a tua glória, começando a falar com o Senhor. Meu irmão, como tem sido bom passar por estas aflições. A gente tem que extrair lições. Absolva, meu irmão, as melhores coisas deste processo. Valorize tudo. Valorize cada coisa. Eu tenho um estudo aqui. Deus abençoe, irmão Henrique Simão. Deixa eu mandar um abraço para esse irmão, não que os outros não sejam importantes. Irmão Henrique Simão está em New Jersey. Irmão Henrique, Deus abençoe o senhor, tá? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu coloquei aqui 4 lições, 4 maneiras como Deus quer usar os problemas na nossa vida. 4 maneiras que através dos problemas Deus quer nos alcançar. Não vou demorar não, até porque hoje eu estou meio sensível e eu estou meio sensível hoje, ora por mim. O pastor também sente saudade muito, irmão, a gente tem saudade até dos problemas da igreja. É verdade, irmão, é verdade.
A gente tem problema, a gente tem saudade, a gente fica com saudade até dos problemas, irmão. Oh, meu Deus do céu, como é bom estar junto. Então, olha só, hoje eu estou meio sensível, sabe, irmãos? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. 4 maneiras como Deus quer nos usar, ou quer usar os problemas na nossa vida. Tem pessoas que chegaram depois, tá? Então, me permita só citar aqui. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Então, eu coloquei aqui 4 maneiras como Deus quer usar os problemas na nossa vida. Primeiro, Deus usa os problemas para dirigir a nossa vida. Olha só, no livro de Provérbios, aqui no livro de Provérbios, talvez para você ler e acompanhar comigo fique muito corrido, mas aqui no livro de Provérbios, aqui no capítulo de número 20, Provérbios capítulo 20, ele diz assim, no versículo 30, olha só, o Provérbios 20, versículo 30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Os vergões das feridas são a purificação. Quando a gente começa a entrar por um caminho errado, Deus tem que nos purificar, irmãos. Deus tem que nos corrigir. Os problemas que nós enfrentamos, eles são permissão de Deus na nossa vida para nos trazer de volta. A dor, o sofrimento são ferramenta nas mãos de Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar quando passarmos pela provação. Você sabia, irmãos, que tem gente que está voltando para Jesus agora? Porque agora acordou que a Bíblia, quando fala de um controle total, de ninguém poder comer, de ninguém sair na rua, de ninguém poder vender. Aqui a gente não está assim não, mas na Europa já está. De ninguém poder fazer nada. Agora essas pessoas estão vendo que a Bíblia está falando de uma realidade. Tem pessoas voltando e voltando loucos, correndo, desesperados para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a dor e o sofrimento são ferramentas na mão de Deus. Dor e sofrimento, queridos, são didáticos. Nos ensinam a voltar ao centro da vontade de Deus. Se eu perguntar aqui, no meio de tudo isso, quantas pessoas, nós temos aqui quase 80 pessoas nos assistindo, 70 e poucas pessoas, quase 80. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas estão extraindo lições nesses dias, todo mundo vai responder que sim. Todo mundo está respondendo que sim. Às vezes nós gastamos dinheiro demais com coisas supérfluas e numa hora dessa a gente percebe que a gente deveria ter guardado um pouco mais. Sim ou não? De repente a gente percebe que todo o nosso tesouro juntado na terra não vale nada. Se a traça e a ferrugem não corrói, o governo, a inflação, meu irmão, vem e corrói. Então a gente vai aprendendo, irmãos, a olhar para a palavra, a extrair lições da palavra. Problemas são didáticos. Aflições são didáticos. Nós temos que aprender isso. Amém? Deus usa problemas para corrigir a nossa vida. Deixe Deus corrigir você. Tire lições de tudo que você está passando, para que Deus possa te abençoar. Amém? Segundo princípio que Deus usa, outra maneira pela qual Deus usa o problema na nossa vida. Deus usa os problemas para nos inspecionar na fé, para testar a nossa fé. Nós estamos falando e temos profetizado, e não sou só eu, isso é profético a nível mundial, que depois disso a igreja vai viver um grande avivamento. Eu creio de verdade nisso. Mas num primeiro momento, você vai perceber que muitas pessoas, porque ficaram 15, 20, 30 dias sem ir à igreja, desviaram, esfriaram. Problemas servem para provar o que está dentro de nós. Muitas vezes as lutas servem para Deus inspecionar a nossa fé,
para saber o que é que está dentro de nós. O que é que está dentro de nós? Os testes revelam verdades dentro de nós. Os testes nos purificam. Os testes revelam o nosso grau de confiança no Senhor. São os testes que vão revelar o nosso grau de confiança em Deus. É no Senhor que nós temos que colocar a nossa fé. Muitos vão desanimar, muitos vão desistir. Quando você voltar para a igreja, você vai falar, cara, fulano, depois disso, fulano não voltou mais. Fulano não voltou mais. Foi para o mundo, desviou. Ué, por quê? Porque ficou uns dias sem ir na igreja? Então que fé é essa que eu carregava dentro de mim? Que fé é essa que eu transportava dentro de mim, que porque eu não pude congregar, minha fé se acabou? A minha fé é na igreja ou a minha fé é numa comunhão viva com Deus? Porque eu choro na minha casa, eu oro na minha casa, eu sinto a presença de Deus na minha casa, dentro do meu carro, no meio da rua. A minha intimidade com Deus é em qualquer lugar. Então, nós precisamos entender que Deus usa os problemas, sim, para poder testar a nossa fé, para que a nossa fé possa ser avaliada. Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, lá pertinho do Apocalipse, mas depois você olha porque não dá para eu saber quem achou ou não. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 diz assim: meus irmãos, então ele está falando para os crentes, ele está falando para a igreja, meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo, alegria, quando cairdes em várias provações, algumas bíblias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tende por alegria quando passar pela prova. Irmãos, sou pastor há 33 anos. Perdão, há 30 anos. 33 de convertido. Como essa pandemia está me ensinando. Como Deus está tratando comigo. Como Deus está falando no meu coração, me mostrando verdades, me fazendo voltar os olhos para coisas que eu já estava tratando como coisas qualquer. A provação, as lutas, os vales, primeiro, é para nos dirigir, é para nos fazer voltar ao centro da vontade de Deus. Segundo, é para testar o que está dentro de nós. Meu irmão, a água quente no sachê de chá prepara o chá. A água quente no sachê vai preparar o chá. A adversidade, quando toca na vida do crente, tem que gerar coisa boa. A gente chora, a gente fica triste, a gente fica cansado, a gente fica preocupado. Isso faz parte da nossa amizade. Isso faz parte da nossa realidade. Mas a nossa fé está no Senhor. É nele que nós estamos firmados e nós não podemos de maneira nenhuma permitir que as adversidades venham nos afastar do caminho do Senhor. Foi-me bom ter passado pela aflição. Quando tudo isso acabar, você vai chegar na igreja e você vai dizer: foi bom eu ter passado por isso. Foi bom eu ter enfrentado isso. Foi bom eu ter passado por isso, que o Senhor me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa na tua presença. Eu aprendi a amar melhor a minha família, eu aprendi a valorizar melhor a minha igreja, aprendi a valorizar melhor os meus pastores, aprendi a valorizar melhor o teu reino, aprendi o princípio da obediência, da fidelidade, aprendi que eu tenho que ser crente na minha casa, não adianta querer ser só crente na igreja, porque em algum momento a igreja pode não estar lá e eu vou ter que continuar servindo ao Senhor. Foi-me bom ter passado pela aflição. Foi-me bom ter passado pela adversidade. Isso me ensinou, é isso que o salmista está dizendo. Mas daqui a pouco eu tenho um encerramento. Aliás, deixa eu falar aqui antes que eu esqueça. Observe você que quando ele faz essa narrativa, quando ele diz aqui, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus caminhos, ele está falando que ele venceu.
Ele está fazendo uma narrativa olhando para trás e dizendo, Senhor, foi bom eu ter passado por tudo, olha onde eu estou. Eu estou de pé, te servindo e te servindo com muito mais amor e fidelidade. Foi-me bom ter passado por isso. Meu irmão, isso vai ser bom para a igreja, isso vai ser bom para os pastores, isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para o reino de Deus, porque nós seremos despertados para muita coisa. Aprenderemos a valorizar muita coisa. A narrativa nossa lá na frente vai ser essa: Deus, foi duro, mas foi bom. Olha aqui, estou de pé na tua presença, estou firme diante do Senhor. Estou de pé, Senhor, essa aflição não me derrubou, ela só me fez aprender a depender e a confiar mais no Senhor e saber que não importa, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é aquele que me guarda. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Terceiro ponto, ele diz, eu estou dizendo, né? Deus usa os problemas para corrigir a nossa vida. Há várias maneiras de aprendermos as lições da vida. Existem muitas formas de aprendizado, mas a priori 3 são as que nós comumente usamos e são as que estão evidentes diante de nossos olhos. Qual é a primeira forma de aprendizado? Exemplo. Eu vi o erro no outro e não quero fazer isso. Essa deveria ser uma grande forma de aprendizado. Infelizmente não é. Tem gente que sabe que se fizer o que o outro fez, vai cair igual ele fez, mas ainda assim insiste em fazer. Tem gente que não aprende pelo exemplo. Tem gente que sabe que se pegar aquela rota, aquele caminho, lá na frente tem um buraco, o outro que foi na frente dele já caiu e ele vai cair também. Ele vai cair também. Pessoal, tem culto amanhã. Isso aí, amanhã não é bate-papo não, amanhã é culto mesmo, tá? Então olha só, às 8 da manhã e às 19. Então, irmãos, tem gente que não aprende pelo exemplo. Tem gente que está vendo a pessoa se misturar com gente do mundo e cair, ele também está se misturando. Tem gente que está vendo a pessoa fazer escolhas erradas na vida e lá na frente está sofrendo, desesperado, levando uma vida derrotada, mas ele está indo para o mesmo caminho. O exemplo não serviu para ele. Essa é uma forma de aprendizado. Nós temos que aprender a olhar para o exemplo. Se eu vi que alguém está fazendo uma coisa certa e aquilo está fazendo com que essa pessoa cresça, que Deus está abençoando, que aquela pessoa está buscando e crescendo na presença de Deus, eu quero isso para mim. Agora, se eu não aprendo com exemplo, existe uma outra forma de aprendizado, que são os conselhos. Então tem gente que vê o exemplo na vida do outro e não quer olhar, então ele não aprende. Aí tem outra forma de exemplo que é o conselho. A palavra de Deus, pessoas nos aconselhando. A palavra de Deus é um conselho. Na verdade, desculpe, eu costumo até pregar e eu estaria contra o que eu prego, eu falo que Deus não dá conselho, né? Deus não dá conselho, Deus dá mandamento. Deus não dá conselho, Deus dá mandamento. Mas a palavra de Deus é um livro diretivo para a nossa vida. Então eu posso aprender com o exemplo e posso aprender na palavra. Tem pessoas que não aprendem nem com o exemplo e não aprendem nem com a palavra. Tem pessoas que elas querem fazer o que elas querem fazer. Elas se julgam sábias, acham que são mais espirituais, acham que são mais... Irmãos, aliás, deixa eu falar para você, cuidado com gente que é espiritual demais, tá? Eu tenho muito medo disso, mas vamos mudar de assunto. Tenho muito medo disso. Eu já vi muita coisa que me decepcionou muito. Eu quero saber se uma pessoa é espiritual ou não, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, se ele permanecer firme, se Jesus não voltar. É isso que é alguém espiritual. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque eu tenho uma coisa para falar sobre isso durante a semana. Quando a gente for falar lá, quarta-feira, no bate-papo escatológico sobre a volta de Jesus. Que, na verdade, bombou quarta-feira. Irmão, bombou. Quarta-feira foi top. Quarta-feira, desculpa a expressão, o pau quebrou. Foi ótimo, foi bênção demais. Então, primeiro, eu posso aprender com exemplo. Segundo, eu posso aprender com conselho. Eu posso olhar para a Bíblia e aprender com ela. Eu posso me dispor a servir, a obedecer e a fazer o que Deus quer. Posso recusar? Posso. Posso ver o exemplo de gente quebrando a cara e querer fazer? Também posso, eu sou livre. Irmãos, o homem, ele é réu das suas escolhas, ponto final. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Acabou. Você é responsável pela sua semeadura e pela sua colheita. E só você.
Quando você chegar diante do Senhor, não vai ter ninguém lá não. É você e Deus. É você, Deus e o livro das obras. Ponto. Vai abrir ali e ali está a tua vida. Ponto e acabou. É você e o Senhor. Acabou. Acabou. Então, eu posso aprender pelo exemplo ou posso aprender pelo conselho. Se eu não aprendo pelo exemplo e se eu não aprendo pelo conselho, existe uma outra forma de aprendizado, que é na pele. É o aprendizado pelo sofrimento. É o que a gente chama de quê? Vir pela dor, né? Sofrer para aprender. Tem gente que só dá valor às coisas depois que perde, irmão. Tem gente que só dá valor depois que perde. Tem gente que enquanto tem, não valoriza, não cuida. Aí quando perde, aí é que vai dar valor. Não se preocupa com a família, não se preocupa com a fé, não se preocupa com a vida espiritual dos filhos, está com a cabeça em outras coisas. Aí quando o mundo desaba, quando as coisas vêm e são destruídas, aí elas vão aprender pela dor. Aí vai tomar na cabeça, aí aprende. Só que às vezes é tarde. Às vezes é tarde e é tarde. Às vezes não dá mais para voltar. Às vezes a pessoa até quer voltar. Ela pode até voltar, mas o problema é que aquilo que foi gerado, talvez o estrago foi grande demais. E aí se torna não impossível, porque Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Irmão, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Eu acredito que Deus possa fazer qualquer coisa. Mas antes que Ele faça qualquer coisa na minha vida, assim, em volta da minha vida, nas coisas que eu estou buscando, Ele tem que fazer um primeiro milagre em mim. Só depois que Deus fizer um milagre em mim, é que Ele vai fazer algo através de mim. Primeiro Ele tem que fazer em mim. Primeiro tem que haver uma transformação em mim, para que depois, a partir de mim, algo aconteça. Então valorize, meu irmão. Valorize, não queira aprender na pele. Dê valor às coisas que Deus está te permitindo passar, porque isso vai ser uma escola para você. Isso vai ser uma escola. Nós estamos passando coisas, irmãos, que os nossos pais não passaram, não. Pergunta um pai seu, quando que ele teve que ficar de quarentena? Sem poder trabalhar, sem poder sair, sem fazer nada. A gente sai na rua, todo mundo de máscara, parece que você está num filme de terror. As pessoas estão com psicose, onde elas vão entrando, elas vão... eu vou fazer uma brincadeira aqui, para a gente não ficar muito sério. Meu Deus do céu, depois eles vão me matar. Esses dias para trás aí, o irmão Semar foi no mercado, estava ele, o irmão dele e a esposa Adriana. Aí tinha uma coluna assim, eles passaram, fingiram que tinha um negócio de álcool, fizeram assim e saíram passando a mão. Aí o outro veio, o irmão dele veio, fez assim, passou e fez. Aí veio a Adriana, fingiu. Aí veio uma dona caçando um negócio de álcool e não achou. A gente tá com psicose, irmão. Todo mundo só lava a mão, só lava a mão, só lava a mão. A gente não vê ninguém mais fazendo assim. Agora é assim. Eu agora, é só assim, ó. Então, sabe por quê? Porque a gente está aprendendo para não aprender na pele. É muito ruim aprender na pele, irmão. A gente tem que aprender para não ter que sofrer depois. Pastor, quando tudo isso passar, não pare de fazer live não, por favor. Amém. Nós vamos ter que... Eu tuço mesmo, tá? Pelo amor de Deus, não é coronavírus não, hein? Toda vez que eu faço live, eu tuço. Aí eu tenho que explicar, irmãos, não é coronavírus não. Então vamos lá, só para a gente recapitular aqui, ó. Primeiro, 4 maneiras que Deus quer usar os problemas na nossa vida. Primeiro, Deus usa o problema para nos corrigir, para nos trazer de volta para a rota. Segundo, Deus usa o problema para testar o que está dentro de nós. É nos problemas que os verdadeiros valentes vão se manifestar. Só ali que os verdadeiros valentes vão se manifestar. Meu irmão, quem não tem Deus e não é de Deus, quando passa um mês sem ir na igreja, está dando graças a Deus, aleluia, que bênção, eu não tenho que ir na igreja, que bênção, esse mês eu não tenho que dar meu dízimo, ai que bênção, esse mês eu não tenho que ofertar, graças a Deus, esse mês vai, irmão, o que é isso?
O que está dentro de nós? A gente está gostando de não congregar? Gostando de não estar na casa de Deus? Gostando de não nos reunirmos como corpo para adorar o nome do Senhor? Os problemas revelam o que está dentro de nós. Os problemas revelam o que realmente está dentro de nós. Terceiro, Deus usa os problemas para o quê? Para nos ensinar. Se a gente não aprende pelo exemplo, pelo conselho, a gente vai aprender na pele. A gente vai aprender na dor. A gente vai aprender na dor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não quiser mais, se Deus quiser, não se abre mais nada. Se Deus quiser intensificar essa pandemia, fica todo mundo dentro de casa. O anticristo se manifesta. A igreja é arrebatada. Fazem um controle econômico mundial. Confiscam o teu dinheiro, você vai receber o salário que eles determinarem para você. Para você não, em nome de Jesus você vai embora. Vão determinar o salário para quem ficar. A comida vai ser racionada para quem ficar. E eles começam a governar tudo. É só Deus intensificar esse coronavírus aí. Quem te garante que isso não pode acontecer? Quem te garante que isso não pode acontecer? Cuidado para não ter que aprender na dor, irmão. Olha para mim. Olha para mim. Ó, Instagram, Facebook, Instagram. Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Te prepara. O Senhor está voltando. Santifique a tua vida. Pastor, eu estou com saudade da igreja. Irmão, a gente não está tendo culto, não. Mas você quer ir lá, receber uma oração? Vai lá. Nos dias de culto, na hora de culto, nós estamos lá. Precisar devolver os dízimos e ofertas. Irmão, a igreja está aberta. Irmã Rosângela está comentando aqui, ó, no Facebook. Todo culto tem irmão lá, irmão, levando dízimo. Porque quem sabe que o que é de Deus e pronto, e acabou. Os nossos irmãos, essa semana nós pagamos um monte de coisa, as coisas não mudaram não, tá tudo chegando normal. Meu irmão, escuta. Eu vou passar um vídeo depois para vocês. Eu vou ter que ver como é que eu vou soltar esse vídeo. Porque eu sou ruim de informática, eu vou ver com a irmã Lu lá, ela vai me ajudar. Meu irmão, é nessa hora que nós vamos ver quem é de Deus. Meu irmão, tem gente que não aprende pelo exemplo, pelo conselho, e não aprende nem apanhando na pele. Escuta, tem gente que eu ia falar isso para você, que eu te pedi para olhar para mim e eu esqueci. Tem gente, irmãos, que Jesus vai voltar. E é aí que eles vão correr para a igreja. É aí que a ficha vai cair. Porque não toma posição, porque não se posiciona, porque taca os pés pela mão em tudo que faz, porque não tem aliança mesmo com Deus. É aquilo que eu falei para você. As lutas, aqui ó, foi o que eu disse aqui, as lutas servem para testar a nossa fé. Nosso tempo está acabando. Instagram é 1 hora só, irmão. Quarto, por que Deus usa as adversidades? Deus usa os problemas para nos proteger de um mal maior. Como é que é, pastor? Deus usa para proteger de um mal maior? Sim. Às vezes Deus usa um mal para nos proteger de um mal maior. Contar uma ilustração para os irmãos. Só para os visitantes. Só para os visitantes. Eu não me lembro direito mais dela, e ela não está aqui na minha anotação, mas eu me lembrei dela aqui. Se no meio do caminho eu esqueci, eu falo que eu esqueci, vocês morrem de rir aí, está tudo certo. Mas eu contei uma ilustração há pouco tempo na igreja de um rei, e esse rei ele saiu para uma caça, e quando ele estava numa caça, ele foi, ela está falando que é visitante, quando ele foi numa caça, ele foi dar um tiro, e o tiro saiu pela culatra, né? E o tiro decepou
o dedo dele. Só que o moço que andava com ele, que era o seu ajudante, ele era um rei, o seu servo, sempre falava de Jesus para ele, pregava para ele, e ele falou assim: que Jesus, rapaz, você é doido? Que Deus, se Deus existisse, eu não tinha cortado meu dedo aqui, ó. Olha aí, ó, eu sou um rei, não posso nem segurar uma espada mais, porque eu decepei meu dedo. Você vem falar em Deus comigo? Eu acabei de perder um dedo e você vem falar de Deus para mim? Meu irmão, esquece, eu não quero saber de Deus não. Se Deus seu não existe, se ele existisse eu não estava passando pelo que eu estou passando. O tempo passou, o rei se recuperou, continuou rei, rico, continuou com a sua vida normal. Na verdade ele não podia segurar a espada, mas ele tinha um exército que lutava por ele e a vida continuou. Passou um tempo, o rei juntou novamente essa comitiva e foram para uma caça. E nessa caça eles estavam fazendo uma caça numa terra mais longe, a qual eles ainda não tinham ido. Quando eles chegaram nessa caça e eles foram praticar a caça, houve um ataque de canibais e as pessoas conseguiram fugir, mas o rei foi capturado e só o rei foi capturado. E os homens tiveram que fugir e ir embora, e o rei foi levado pelos canibais para ser comido. Voltaram para o palácio, deram um recado para a rainha, explicaram tudo o que aconteceu e deram a narrativa de que o rei estava morto porque havia sido capturado por canibais. Para surpresa de todos, no outro dia, 2 dias depois, esse rei chega ao acampamento, ao trono, ao reino. E quando ele chega no reino, as pessoas se assustam. Como que ele conseguiu escapar dos canibais? E ele procura aquele servo, ou melhor, o servo procura o rei e disse: rei, como o senhor escapou dos canibais? Ele disse: o seu Deus me fez perder o meu dedo naquela caça que eu fui com você. E esses canibais não comem pessoas que têm membros mutilados, porque eles acreditam que essas pessoas já têm por natureza a sua vida desgraçada pelos deuses. Então foi por isso que eu não fui comido, por causa daquele dedo que eu perdi. Tem problemas na sua vida que não são para te destruir, são para te proteger. Deus muitas vezes vai te permitir passar por adversidades, mas é porque Ele está abrindo os teus olhos para que você não venha cair em um mal muito maior, que venha causar um dano e destruir a sua vida. Tudo que Deus faz é bom. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Ele é Deus, Ele é fiel. Quando José foi levado cativo, quando José foi vendido como escravo, na verdade Deus estava cuidando dele para que ele fosse o governador do Egito. Não tenha medo das suas perdas. Saiba que em todas elas, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Foi-me bom ter passado pela aflição. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Quando tudo isso passar, que a gente olhe para trás e valorize aquilo que Deus nos permitiu passar. Amém?